Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês um caso que aconteceu em 2014 nos Estados Unidos. É um caso que, quando aconteceu, chocou muito as pessoas por tudo o que está envolvido nele. Eu conheci esse caso através do programa do Investigação Discovery chamado Falsidade.com. O nome desse episódio é As Aparências Enganam. Eu deixei o link para vocês. Tem esse vídeo desse programa aqui no YouTube, então para quem quiser assistir depois ali, tem algumas outras informações. Deixo para vocês de dica também, é um caso bem interessante. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, que são um mistério, convido você a se inscrever aqui no canal todas as semanas, nas segundas, quartas e sextas. Eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, então se você gosta, se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo, isso é muito importante, e também ativa o sininho de notificações. Então bora vir comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Tawny Baird. Tawny Mary Baird morava com sua família em Holiday, aos arredores de Salt Lake City, em Utah. Ela sempre estava sorrindo, era uma pessoa muito alegre que desde pequena tinha facilidade em fazer amigos e que fazia qualquer coisa por eles. Ela se destacava por sempre ser a líder em seu grupo de amigos, sempre tomava as iniciativas e era uma garota muito ambiciosa. Ela amava ficar conectada em seu celular e, segundo sua própria mãe, ela ficava 24 horas com o celular na mão. Em seus sonhos mais íntimos, ela queria ser uma grande cantora de sucesso. Em junho de 2010, Tawny estava com 17 anos e começou a utilizar maconha com seus amigos. Em um dia, ela e mais 3 amigos foram parados pela polícia e foi encontrada uma quantidade de maconha com eles. Ela assumiu a responsabilidade e disse que a maconha era dela, mesmo que não fosse. Como ela sabia que seus amigos eram mais velhos e as consequências seriam piores, ela decidiu assumir toda a culpa. Ela foi acusada de posse de uma substância controlada. Tawny foi condenada a 90 dias em uma instalação de tratamento de saúde comportamental. Ela precisou ficar nesse local por 90 dias sem poder voltar para casa, então foi tudo muito diferente para ela. Era uma realidade completamente diferente daquela que ela vivia, então no início foi muito difícil. As outras garotas que conviviam com ela por ali eram completamente o seu oposto, ela teve muita dificuldade para fazer amizade, até que ela conheceu uma jovem chamada Victoria Mendonça. Ela foi, digamos que, quem acolheu a Tawny dentro daquele local. Elas começaram a conversar, viram que tinham algumas coisas em comum, então elas ficaram bem amigas logo de início. A Vicky já tinha passado um tempo nessa instalação, ela sabia como as coisas funcionavam por lá, por um outro motivo, algum outro problema que ela teve no passado, então ela foi ali uma protetora da Tawny nesse momento. Vitória tinha um passado conturbado. Seu pai cometeu suicídio quando ela tinha apenas 10 anos, ela fugiu de casa e também descobriu que sua mãe foi diagnosticada com câncer. A amizade delas ficou cada vez mais forte porque elas compartilhavam o mesmo gosto por músicas. A Vicky gostava muito de escrever e a Tawny gostava muito de cantar. Então elas escreviam músicas juntas, cantavam e se divertiam, por mais que fosse complicado viver naquela situação. As garotas se apaixonaram e iniciaram um relacionamento menos de um mês depois. Em agosto de 2010, após cumprir sua pena, Tawny pôde voltar para casa. Vitória seria solta algumas semanas depois, então ela prometeu a Vitória que esperaria por ela lá fora, que tudo estava bem. Então ela estava muito feliz nesse momento. A Tawny também estava muito apaixonada. Ela não via a hora de poder reencontrar a sua namorada e agora elas estariam soltas e poderiam fazer o que quisessem. Digamos que a primeira coisa estranha que aconteceu na relação das duas foi que a Vicky deu um bilhete para a Tawny, mas ela disse: só leia esse bilhete depois que você sair daqui, quando você já estiver livre. Então foi isso que a Tawny fez. Ela foi lá, uma amiga sua foi buscá-la da instalação, ela estava muito feliz naquele momento, até que dentro do carro ela pegou o bilhete e leu. Só que era um bilhete muito ameaçador. A Vicky escreveu que se ela dormisse com alguma outra pessoa, a Vicky saberia e com certeza a mataria.
Parecia ali uma brincadeira, mas era uma brincadeira com uma pontinha de verdade, e a Tawny ficou um pouco apreensiva nesse momento, mas ela não deu bola, acreditou que fosse apenas uma brincadeira, então ela estava muito animada e esperava ali que as semanas passassem o mais rápido possível para que ela pudesse reencontrar a Vic agora do lado de fora. Setembro chegou e as duas se reencontraram. Essa foi a primeira vez que o pai de Tawny viu Victoria e ele não ficou com uma boa impressão. Ele ficou com um sentimento ruim após conhecer a namorada da filha. Mesmo assim, os pais da Tawny receberam a jovem de braços abertos e a convidaram para passar um tempo na casa da família. As duas estavam muito felizes e Tawny decidiu apresentar a namorada para os amigos. A sua melhor amiga também ficou com uma sensação ruim da Vic. Achou ela um pouco rude, mas mesmo assim estava feliz pela melhor amiga ter encontrado alguém que a fizesse tão feliz. As coisas começaram a ficar um pouco ruins depois que algumas meninas ficaram muito interessadas na Victoria e parecia que ela adorava isso, ela adorava ter essa atenção. Por outro lado, Vic era extremamente ciumenta e não suportava que Tawny conversasse com outras pessoas porque ela era muito insegura e achava que Tawny iria atraí-la a qualquer momento. O comportamento de Vic era muito ameaçador em alguns momentos, mas Tawny estava muito apaixonada para ver isso. Victoria levou Tawny para conhecer sua mãe. Ela morava em Ogden, a cerca de 75 quilômetros de distância de Holladay. Depois de conhecer sua mãe, a jovem foi apresentada aos amigos de Victoria, que eram completamente o oposto de Tawny, e ela não se sentiu muito à vontade com eles. As duas foram em uma festa na cidade e um homem se aproximou de Tawny e queria conversar. Nesse momento, Victoria pegou um canivete e ameaçou o homem. Pela primeira vez, Tawny viu o quão violenta sua namorada poderia ser. As duas gostavam muito de expor o relacionamento nas redes sociais como que fosse perfeito, um conto de fadas, que elas estavam muito felizes juntas, que elas não tinham nenhum problema no relacionamento. Então, todas as pessoas que acompanhavam elas apenas pelas redes sociais acreditavam nisso, que elas tinham um ótimo relacionamento, que a Victoria não era agressiva em alguns momentos, o que não era verdade. Ela podia ser muito ciumenta e podia se mostrar muito agressiva contra as outras pessoas, com qualquer pessoa que falasse com a Tawny, e a Tawny se sentia até algumas vezes um pouco ameaçada, mas elas não deixavam isso aparecer em suas redes sociais. Em uma das crises de ciúme, Victoria saiu de casa e dormiu com uma amiga de Tawny para se vingar, já que ela achava que Tawny a estava traindo, mas isso não era verdade, era apenas uma coisa da cabeça dela. Quando as pessoas ficaram sabendo, todos ficaram bem chocados com o que a Vic fez e acreditaram que o relacionamento das duas tinha acabado. Mas Victoria pediu desculpas, postou um vídeo no YouTube com uma declaração e isso foi o suficiente para as duas reatarem o namoro. Em junho de 2012, a mãe de Victoria faleceu por causa do câncer e ela foi morar permanentemente com Tawny e seus pais. Tudo isso foi muito difícil para ela, mas a família de sua namorada deu todo o suporte necessário. Nessa época, os pais de Tawny acharam que o melhor para Victoria era conseguir um emprego de meio turno para que as duas não passassem mais tanto tempo juntas e assim também que elas não brigassem mais tanto. Os amigos de Tawny também acolheram Victoria, mas sair com ela era difícil, pois ela se irritava com qualquer coisa. Ela tinha o pavio curto, então poderia ser a menor coisa que acontecesse. Ela já estava brava, queria ir embora, discutia, enfim. Vic continuava com a ideia de que Tawny a estava traindo, ou que a qualquer momento ela voltaria a sair com rapazes, e as discussões ficaram cada vez mais fortes entre as duas, até que a mãe da Tawny precisou se meter em uma delas. Em setembro de 2014, a Vic conseguiu o seu primeiro emprego, foi a mãe da Tawny que conseguiu esse emprego para ela, então elas estavam muito felizes nesse momento. A Vic nunca tinha trabalhado, então era uma experiência completamente diferente para ela, ela teria seu próprio dinheiro e também não passaria mais tanto tempo com a Tawny e talvez as brigas diminuíssem, mas não foi isso que aconteceu e na verdade as coisas pioraram.
Quando a Tawny ficou sabendo da notícia que a sua namorada conseguiu um emprego, elas decidiram dar uma volta de carro para comemorar, só que foi aí que aconteceu um problema, e um problema muito grande. A Tawny tirou uma foto delas, mandou para um amigo, e a Vic viu isso, pegou o celular da mão da Tawny e começou a ficar muito agressiva. Ela não aceitava isso, não aceitava que a sua namorada falasse com outras pessoas, com outros rapazes, mesmo que eles não tivessem nada. Só que dessa vez a Tawny revidou e ela ficou brava também por essa atitude da sua namorada. Só que nesse momento ela deu um empurrão na Vitória, só que a Vitória passou dos limites e deu um soco no rosto da Tawny. Mas o soco foi tão violento que acabou quebrando um dos seus dentes da frente. Ela, no momento ali, já mudou todo o seu comportamento. Quando viu que machucou a namorada, já pediu muitas desculpas e tudo mais, mas é claro que aquilo estava muito errado e foi muito grave. Mas mesmo assim, a Tawny ficou um pouco com medo da namorada, mas mesmo assim, elas voltaram para casa e contaram para os pais da Tawny o que aconteceu. Ao chegar em casa, a Tawny inventou qualquer desculpa para a mãe sobre o ferimento, mas ela rapidamente percebeu o que aconteceu. A mãe queria ligar para a polícia, queria denunciar, mas Tawny implorou que ela não denunciasse, pois sabia que ela seria presa. Vitória era muito manipuladora. Ela sempre sabia o que dizer para que todos achassem que ela fosse inocente, mas quem estava por perto não conseguia perceber isso. Tawny foi agredida, mas mesmo assim decidiu ficar com Vitória. Parecia que ela não conseguia enxergar o quão violenta sua namorada poderia ser. Poucas semanas depois da agressão, em 17 de outubro de 2014, a melhor amiga de Tawny convidou as duas para saírem com alguns amigos. Todos foram em um bar tomar algumas cervejas, mas o que era para ser um passeio divertido foi totalmente o contrário. Vitória começou a ficar com ciúmes dos amigos de Tawny, ela foi ao banheiro e ficou trancada lá por muito tempo. Quando ela voltou, ela brigou com Tawny e disse que queria ir embora, com a desculpa que precisava trabalhar cedo no dia seguinte, mas com certeza essa não era a verdade. A Tawny até resistiu no início, ela disse que não queria ir embora porque estava se divertindo, mas depois ela acabou cedendo. Tawny deu uma carona para sua melhor amiga, mas ela não fazia ideia que seria a última vez que ela veria a sua melhor amiga com vida. Durante o trajeto, as duas voltaram a discutir. Mais uma vez, Vic alegou que ela estava sendo traída e Tawny não aguentava mais ouvir isso. Ela relembrou que ela mesma tinha traído e fez com que Vic ficasse furiosa e ela partiu para cima de Tawny dentro do carro. Tawny deixou claro que não queria mais namorar com ela e foi nesse momento em que Vic pegou uma pequena faca que levava consigo e a esfaqueou diversas vezes até que Tawny não se mexesse mais. Um tempo depois, a polícia recebeu uma ligação de uma moça dizendo que alguém foi assassinado. A pessoa que ligou disse que era conhecida de Vitória Mendonça e a pessoa que foi assassinada era Tawny Bridge. Acreditamos que Vic entrou em contato com alguém para contar o que ela fez, mas não foi ela própria que fez a ligação para a polícia. Quando a polícia foi até o local, Vic estava coberta de sangue e em estado de choque. Os policiais perguntaram se ela estava armada e ela disse que a faca estava no carro. Foi nesse momento em que a polícia confirmou que Tawny estava morta. Em algum momento, Vic colocou o corpo da namorada no banco do carona e dirigiu até a cidade de Ogden. O ataque foi classificado como violento, pois Tawny tinha marcas em todo o corpo. Após o crime, Vitória foi levada para o interrogatório. Ela disse à polícia que ela e Tawny estavam brigando por um homem. A polícia foi informada de que o relacionamento delas era muito abusivo e que Tawny teve vários ferimentos ao longo dos anos para provar isso. Durante o interrogatório, ela não entendeu a gravidade da situação e achava que Tawny estivesse viva. Ela não sabia que tinha esfaqueado a namorada 46 vezes. No momento de sua prisão, ela se declarou inocente e ameaçou tirar a própria vida. Vitória acabou se declarando culpada depois pelo assassinato. No tribunal, ela disse o seguinte: "Não tenho desculpa para o que eu fiz. Essa é a principal razão pela qual me declarei culpada. Eu realmente não tenho nada a dizer. Eu sou um monstro aqui." Apesar de seu apelo, ela tentou alegar que agiu na síndrome da mulher espancada, que Tawny foi a principal agressora durante todo o relacionamento. Vitória Mendonça foi acusada de assassinato em primeiro grau e foi sentenciada a 16 anos de prisão.
ela está atualmente encarcerada na prisão estadual de Utah. O que a gente consegue concluir, o que foi o motivo do crime, foi que, é óbvio, a Vicky tinha muitos ciúmes, eram ciúmes que passava dos limites, e ela viu que estava perdendo a namorada, porque a Tawny não aguentava mais as suas crises de ciúmes, que ela inventava, que a Tawny tinha namorados, enfim, que ela estava ficando com outras pessoas, e ela percebeu isso, que a qualquer momento a Tawny iria terminar com ela, e foi exatamente isso que aconteceu dentro do carro, só que a Vicky, digamos que foi a gota d'água, então por isso que ela teve esse comportamento tão agressivo, e ela pareceu muito confusa depois, até os policiais falaram que ela não tinha a menor ideia do que tinha acontecido, talvez ela pensou que só tivesse esfaqueado a namorada algumas vezes, 1, 2 vezes no máximo, e que estava tudo bem, que ela estava viva. Ela nem teve a noção de que matou a namorada dentro do carro, então isso é muito perturbador. A gente consegue perceber que ela é muito desequilibrada e que ela também mostrou em todos os anos que elas passaram juntas que ela tinha graves problemas com conseguir controlar a sua raiva. Ela não conseguia controlar isso ficou claro desde ali a primeira vez em que ela mostrou o canivete para um homem que foi falar com a Tawny. Então a gente espera que ela fique mais um bom tempo na prisão, porque com certeza ela é uma ameaça se viver em sociedade. Vídeos de Vitória na prisão foram publicados no YouTube e no TikTok. Por causa do Covid, o sistema prisional foi obrigado a encerrar as visitas presenciais aos detentos e suas famílias e amigos. Em seu lugar, havia um link de vídeo para permitir que as visitas continuassem. Era proibido gravar ou tirar prints, mas acredita-se que Vicky estava conversando por vídeo com um amigo que morava no Tennessee. Foi o amigo que postou os vídeos nas redes sociais. Esses vídeos chegaram até a família de Tawny e eles o denunciaram. Os policiais da prisão disseram que não sabiam disso, mas que medidas seriam tomadas e que ela poderia perder alguns privilégios. Então, pessoal, concluindo aqui esse caso para vocês, um caso muito difícil, um caso muito perturbador, em que ela deu indícios desde o início, mas mesmo assim não foi suficiente. Acho que pessoas que vivem nesse tipo de relação, num relacionamento abusivo, às vezes nem percebem o quão grave é isso. Isso é muito preocupante. Nem as pessoas ao redor perceberam o quão agressiva e violenta a Vicky poderia ser. E enfim, o caso acabou de uma forma terrível, com a Tawny ali nos seus 21 anos de idade, perdeu sua vida de uma forma tão brutal, foi assassinada de uma forma tão brutal. E infelizmente isso acontece muito. Nós temos muitos casos disso, de namorados, de namoradas abusivas, abusivos, e isso realmente é algo que acontece desde sempre. A gente tem notícias antigas sobre isso, os casos antigos sobre isso, e infelizmente hoje em dia isso ainda acontece. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem, e até o próximo.